Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 11 de janeiro, iniciando mais um fechamento com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para comentar aí sobre o mercado no dia de hoje, bastante volatilidade, Bovespa surpreendendo inclusive no dia de hoje. Vou rodar a vinheta aqui antes de darmos o início, então já peço para você deixar aí o seu like, o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Então, já colocando aqui o Ibovespa na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados, começando pelo próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Itube, Via, Prio 3, VEG 3, Natura, Usim 5 mais uma vez, já comentei ontem, mas vou comentar de novo, que surpreendeu mais uma vez aí, e BERC 34 é a nossa BDR de hoje. Então, esses serão os ativos analisados. Vou retirar os ativos da tela. Então, começando aqui pelo Ibovespa, 1,8% de alta no dia de hoje, forte valorização, quase aqui um marubozu de alta, tem uma leve sombra inferior aqui, mas quase um marubozu de alta. E vale ressaltar aí que ontem eu havia mencionado que com essa perda de mínima desse candle anterior, aumentava a expectativa de poder ter algo mais de lado. Então, por isso até que eu mencionei o Ibovespa surpreendendo positivamente hoje, tá? Então, eu torço aí para que o Ibovespa dê continuidade nesse movimento de alta também, tá, pessoal? Inclusive, eu espero que aconteça isso nos próximos dias, tá? Então, quando eu falo aí de a probabilidade de ser um movimento de baixa ou poder ainda voltar a testar a região dos 100 mil pontos, isso não quer dizer que eu estou torcendo ali para que de fato o Ibovespa faça esse tipo de movimento, mas é indo em condição ali com a minha leitura, que é a mesma leitura ali da metodologia do Dow, tá? Então, enfim, depois de ter ali enfraquecido a expectativa de poder ter algo mais para cima, no dia de hoje aí surpreendeu, então voltando a fechar acima da região da média móvel de 13 períodos, que é um patamar aí de resistência que existia pela frente, e também dessa região de fundos anteriores aqui também, ali nos 103.400 pontos. Então foi bem relevante o fechamento de hoje e seria muito positivo, muito interessante se conseguisse, dar continuidade neste movimento no pregão de amanhã e melhor ainda no decorrer da semana ainda. Então na quarta, na quinta, na sexta-feira dar continuidade aí neste movimento de alta, apresentar uma semana mais positiva aqui pelo gráfico semanal também, se aproximando cada vez mais ali da região da média móvel nos 106 mil pontos. Então vamos aí aguardar essa possível continuidade aqui do movimento. Com esse forte candle de alta, a expectativa de poder da continuidade foi retomada pelos compradores. Indo agora para o mini índice, que no dia de hoje fechou em boa alta de 1,4%, também fechando aqui acima da média móvel de 13 períodos, gráfico de 60 minutos, depois, para quem lembra aí do que eu comentei ontem, fechou aqui em cima de uma região de resistência, iniciou um processo de correção lá pelo gráfico de 10 minutos, né? Testou aqui a região de suporte, que foi também uma região de suporte lá no gráfico de 10, e na sequência, pancada aqui para cima durante todo o decorrer aí do pregão. Vou até colocar aqui no gráfico de 10 minutos para ficar mais claro o que eu estava mencionando. Eu havia dito que com esse fechamento acima desses níveis aqui de resistência, qualquer sinalização de baixa abria a possibilidade de venda mais arrojada, tentando pegar aí um recuo do preço em direção à média móvel ou ainda em direção ao nível de suporte, e um novo sinalzinho de alta gerava sinal de saída dessa posição mais arrojada e possibilidade de compra. E aí essa pancada aqui para cima, basicamente ali até o fechamento de hoje, 2 mil pontos aqui no mini índice. Então bem legal aqui o que aconteceu. E indo em linha já com o que eu mencionei também, eu vou até colocar no gráfico de 30 para ficar mais visível, fechando aqui bem próximo de níveis de resistência anteriores também, mais uma vez aqui o mini índice, olha lá, dois fundos anteriores, uma lateralização aqui também. Então amanhã, se abrir aí gerando novo sinalzinho de baixa, abre possibilidade de venda, mais uma vez arrojada, porque seria uma venda contra a tendência, tentando pegar aí um recuo do preço em direção à média móvel, e um novo sinal de alta gera sinal de saída dessa posição de venda e possibilidade de compra aqui, tentando pegar o que? A continuidade a favor do que eu mencionei lá do Ibovespa,
Ibovespa, de ter retomado uma expectativa mais positiva ali por parte dos compradores. Então, focaria um pouquinho mais ainda na ponta compradora, melhor se gerar essa sinalização de fundo ascendente, pois tem uma melhor relação risco-retorno na operação, você tem um risco menor e um possível retorno aí maior. Então, seja no gráfico de 10 ou de 30 minutos que eu acabei de mencionar, esse recuo do preço abre possibilidade de venda, tentando aí pegar o que? Um novo sinalzinho de alta. Se perder aqui essa região e voltar a gerar sinal de baixa abaixo dela, aí já enfraquece mais a expectativa de poder ter um dia de alta aí. Então, se perder aqui a região dos 104.110 pontos e gerar novo sinal de baixa abaixo deste patamar. Falando aqui agora do dólar, no gráfico diário, pancada aqui para baixo, 1,63% de queda, perdendo aqui aquele suporte anterior de fundos anteriores ali na casa dos 5.670, vindo aqui para testar mais uma vez a região dos 5.600. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver ali a pancada que deu aqui para baixo. Também havia mencionado que se abrisse aqui dando sequência no movimento de baixa, qualquer sinal de baixa abaixo do fechamento de ontem abria a possibilidade de venda. Se a gente colocar no gráfico de 10, foi exatamente aí o que aconteceu. Então, abriu aqui dando sequência no movimento, desse candle aqui, abriu dentro de um gap de baixa, testou a região de resistência, sinalização negativa, possibilidade de venda e focando ali no restante do dia em sinais de venda, ou seja, sinalização negativa, topo descendente, tentando pegar aí a continuidade da tendência. Então já começou a ficar um pouquinho mais fraco, a gente consegue ver que não estica tanto o movimento de baixa. Então amanhã, se abrir aqui dando continuidade no movimento de alta, abre possibilidade de compra, com um perfil mais arrojado, porque a tendência agora aqui é de baixa, tentando pegar o que? Um repique do preço até algum nível de suporte, de resistência mais relevante, por exemplo, esse fundo anterior ou ainda esse topo aqui acima. O primeiro na casa dos 5.611 e o segundo ali na casa dos 5.633. Então, poder pegar aqui algum repique do preço em direção à média móvel de maior periodicidade aqui, que seria basicamente o que? Um repique do preço pelo gráfico de 60 minutos. Chegou nessa região de resistência, testou, gerou sinal de baixa, possibilidade de venda. Então, basicamente, lá no gráfico de 10 minutos, esticou até aqui em cima, gerou sinalização negativa, possibilidade de venda e saída dessa compra mais arrojada aqui também no dólar. Indo agora para a Petrobras, então o dólar e o mini índice aí bem detalhado aí para o pessoal que gosta. O Argemiro Neto, inclusive, um grande abraço aí para este meu parceiro que me acompanha todos os dias lá no Radar do Mercado. Falando agora da Petrobras, 3% de alta no dia de hoje, conseguindo confirmar aí um fechamento positivo, muito bom. No gráfico diário, força compradora aí sendo apresentada, depois de brigar aqui para se sustentar acima da região dos R$28, conseguiu voltar aí para cima dos 28,47, perdão, aqui a média móvel. Tem uma região de resistência pela frente, que é essa região de topo anterior, nos R$29,20. Vale ressaltar que eu havia mencionado que não abriria uma compra aqui, então não recomendaria essa compra aqui, porque estava em cima aqui de um nível de resistência, na verdade, níveis de resistência bem relevantes. Contar aqui a média móvel de 13 períodos, também seria o terceiro. Então eu ainda prefiro o quê? Aguardar por uma entrada um pouquinho mais confirmada na ponta compradora, através de um sinal de fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos. Isso aí traz um viés de confirmação um pouquinho maior aqui, a probabilidade um pouco maior de poder dar certo aqui essa operação no curto prazo. Então eu mantenho ainda a minha recomendação de um possível sinal de alta aqui em cima para abrir uma compra futuramente. Melhor ainda se o sinal de alta for acima deste outro topo também que eu mencionei ali dos R$29,20. Mas uma sinalização bem positiva aqui por parte dos compradores no dia de hoje. Falando da Vale, 1,9% de alta, mínimas ascendentes, então dando sequência aqui no movimento de alta a favor da tendência. E vale aqui então já reposicionar o stop que estava posicionado abaixo da mínima de ontem para baixo da mínima de hoje a partir de amanhã, então abaixo dos R$83,31, porque se perder aqui essa mínima vai aumentando a chance de poder apresentar um novo sinalzinho de correção, um novo movimento de correção em direção à média móvel e possibilidade de entrada no sinal de fundo ascendente para quem estiver de fora. Então não recomendo uma compra aqui em cima, o sinal de entrada foi aqui embaixo. Então agora é aguardar realmente aí por essa correção, por esse retorno do preço em direção à média móvel preferencialmente, ou ainda alguma lateralização aqui em cima, e aí quem se aproxima do preço é a média, tentando pegar um novo pivô, semelhante ao que aconteceu aqui atrás também. Falando agora de YouTube,
Tube 4, nosso banco, subindo 2,23% no dia de hoje, mínimas ascendentes, também dando continuidade no movimento de alta. Chegou aí mais próximo ainda de um nível de resistência desses dois topos anteriores, embora tenha fechado acima, é toda essa região aí que vale, né? Se a gente colocar aqui também tem um fundo anterior, enfim, uma região de resistência bem relevante pela frente, pode começar aí a apresentar alguma dificuldade nos próximos dias, então já vale também reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje, em R$ 22,70, para quem tiver comprado aqui no curto prazo. E para quem está de fora, pessoal, também é aguardar aí por um retorno do preço em direção à média móvel, seguido de um novo sinal de alta para ter uma melhor relação risco-retorno aqui também no gráfico diário do papel. Seguindo aqui para Via Varejo, Via 3, que no dia de hoje apresentou leve alta de 0,75%, a tendência aqui ainda é de baixa, topos e fundos descendentes, mas por que eu trouxe esse ativo? Porque se o mercado realmente resolver alinhar para cima, então se o Ibovespa resolver dar continuidade no movimento de alta, é possível que até os ativos mais fracos tendam a também apresentar algum repique em direção a algum nível de resistência. Então, se, por exemplo, Via Varejo superar aqui a máxima do pregão de amanhã, abre possibilidade de compra, stop posicionado abaixo do fundo, tentando pegar aqui esse repique. Então, é uma relação risco-retorno mais favorável. Eu tenho um stop menor, então eu tenho uma entrada aqui basicamente com um stop de 3,43% até a média móvel de 13 períodos, quase 10% de retorno. Então, quase uma relação risco-retorno de 3:1 aí, que é bem próximo também dessa região de fundo anterior aqui. Então, abre essa possibilidade de compra, tentando pegar aqui este repique do preço em direção à média móvel. Qualquer sinalização de baixa, sinal de saída aí dessa compra. Então, vale ficar atento aí também a Via Varejo aqui no gráfico diário. Próximo ativo, Prio 3. No pregão de hoje aí apresentando forte alta, 5,26%, depois de ter gerado aqui uma sinalização de alta na semana passada, dando sequência aqui no movimento. Vale ressaltar que a tendência ainda é de baixa por conta dos topos e fundos descendentes, tá? Só que ela já está mais enfraquecida, porque chegou muito próximo aqui de ser anulada essa tendência de baixa. Então, se amanhã aqui superar a máxima deste topo anterior nos R$ 21,44, anula a antiga tendência, a atual, tendência de baixa, e estabelece uma nova tendência indefinida com um viés mais positivo. E aí vale ficar atento ao que? Anulou a tendência de baixa, recuou de maneira mais fraca em direção à média móvel de 13 períodos e gerou um novo sinal de alta aqui em cima, abre a possibilidade de compra de swing trade aqui no papel. Então, estou falando desse papel porque bastante gente me pede lá no radar do mercado também. Então, vale ficar atento aqui a essa sinalização positiva acima da média. Já não acontece há um bom tempo e, se acontecer, também reforça a expectativa do papel poder voltar aqui para cima da média móvel pelo gráfico semanal, depois de testar aquela lateralização toda aqui atrás também do preço. Então, vale ficar atento aí nos próximos dias para Prio 3. Falando agora de VEG, no dia de hoje 1,68% de alta, dentro aqui de um forte movimento de baixa que já está bem mais esticado aqui também, pessoal. Então, mesma semelhante ali à via do que eu falei, via 3, se o Ibovespa resolver alinhar para cima, existe a expectativa dos ativos mais fracos também poderem apresentar aí um repique. Então, se amanhã abrir aqui superando a máxima de hoje dos R$ 29,07, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí esse repique do preço em direção aos próximos níveis de resistência. Então, uma relação risco-retorno aí também favorável, 3,27% no stop e quase ali 7,5% de ganho, de possível valorização. Então, uma relação risco-retorno aí de quase 2:1, né? Se pegar até o fundo anterior ali, dá quase 3:1. Então, vale também ficar atento aqui a VEG, tentando pegar aí algum repique do preço, depois de ter esticado aqui bastante, ter se distanciado aqui da região da média móvel de 13 períodos, semelhante ao que aconteceu anteriormente também, né? Olha lá, se a gente for ver, bem semelhante. Esticou bastante para baixo, apresentou um repique do preço, então vale ficar atento aí para tentar pegar um novo repique aqui de VEG 3 contra a tendência. Falando agora de Natura, pessoal. Natura no dia de hoje 6% de alta, tendência de baixa ainda, mas aqui já gerou um sinalzinho de alta. Se alguém estava aí atento a este papel e entrou na posição, stop posicionado abaixo do fundo, tentando pegar aí um repique do preço em direção aos níveis de resistência mais acima. Como apresentou esse forte candle de alta,
existe a expectativa, mas a gente não sabe o que pode acontecer, mas existe a expectativa de que tem aí pelo menos mais algum candle de alta, seria muito bom se tivesse, inclusive, já vindo fechar acima aí da média móvel de 3 períodos. Isso vai aumentando a expectativa de poder vir buscar a região bem mais acima ali dos R$ 25,50. Então, se alguém estiver posicionado aí no papel, essa seria uma região interessante aí de posicionar o objetivo da operação, tá? Seria legal também ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente aqui, tá? Se perder aí no meio do caminho, sinalzinho de saída aqui, porque é uma operação contra a tendência, então a qualquer momento aí que perder aqui uma mínima, pode já devolver aí todo este movimento. Então é ficar atento realmente. Semelhante ao que aconteceu aqui, né? Iniciou o movimento, perdeu uma mínima e devolveu aqui todo este movimento. Então vale ficar atento aí para quem já estiver posicionado aqui no papel. E os Minas, que eu comentei ontem e hoje deu a abertura aí com gap forte de alta, fechando 6% de alta também, confirmando aqui um novo pivôzinho de alta pelo gráfico semanal, perdão, aqui do lado, confirmando um pivô de alta, então retomando a tendência de alta aqui pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário também, e já vale a pena reposicionar o stop aí para quem estiver posicionado numa operação de swing trade abaixo da mínima de hoje em R$ 15,80. Perder aqui a mínima, inicia um novo processo de correção, e para quem está de fora, ficar de olho, porque se corrigir em direção à média móvel e gerar novo sinal de alta, abre possibilidade de compra. Melhor ainda se ficar de maneira mais lateral aqui, e aí a média móvel busca o preço e um novo pivô de alta lá em cima, também seria algo interessante aí numa compra, perdão, de swing trade. E por fim, BERC 34, nossa BDR do dia de hoje, depois aqui de um movimento de alta, depois de ter confirmado também um pivôzinho de alta aqui, no dia de hoje perdeu a mínima do pregão anterior e inicia então um novo processo de correção aqui, que pode ser ou no tempo, que é um movimento mais lateral, ou ainda no preço, tá? Então gerou esse sinalzinho de saída para quem estivesse comprado aqui no curto prazo, e vale a pena também ficar de olho se gerar novo sinal de alta após um teste na média móvel, abre possibilidade de compra, ou ainda ficou de maneira mais lateral aqui e a média móvel se aproximando, um novo sinalzinho mais acima também abre possibilidade de compra no papel. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Só avisando aí que o Dalton viu todos os comentários que vocês deixaram ontem, desejando os parabéns. Ele ainda não conseguiu responder todo mundo, porque mandaram também lá no Instagram dele. Eu falei aqui, falei lá no Radar do Mercado, então ele ainda está respondendo todo mundo, mas ele ficou muito feliz aí com as mensagens de parabéns, enfim. Então, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês de sempre, que nos acompanham aqui no canal, que confiam no nosso trabalho, né? Que é um trabalho honesto, um trabalho onde a gente não promete nada para ninguém, de ganhos absurdos, enfim. A gente sempre passa aqui a nossa visão do mercado de maneira direta e objetiva e a mais clara possível, para que sempre fique, né, bem entendido por parte de vocês aí o que a gente quer passar de cada ativo para vocês. Então, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, pela confiança no nosso trabalho também, e a gente continua aqui sempre atendendo da melhor maneira possível a todos vocês. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Até mais.